Olá moçada, continuando aqui nossas questões de cálculos químicos, hoje nós vamos dar início ao estudo dos cálculos estequiométricos, né? Isso aqui é a estequiometria propriamente dita, tá? E o que eu tenho aqui a dizer para vocês é o seguinte: a estequiometria, ela nada mais é do que a aplicação daqueles cálculos químicos que nós vimos, né, nas aulas anteriores, que relativas ao mol, só que aplicados agora numa equação química, tá? Então, toda questão de estequiometria vai ter uma equação química. E essa equação necessariamente precisa estar balanceada. Que aí, a partir desse balanceamento, a gente desenvolve todo o restante. Mas lembrando, precisamos nos lembrar daquela aula passada, sobretudo daquele resuminho lá do final, né? Qualquer coisa, clica lá de volta, revisa essa aula que é necessário. Lembra? Um mol tem uma massa, que nós chamamos de massa molar. Um mol corresponde a uma quantidade de partículas, lembra? Constante de Avogadro? 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. E se for um gás na CNTP, 22,4 litros é o volume de um mol, tá? Então, o mol é igual a massa molar, que corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas, que são 22,4 litros, né, o volume, se for gás na CNTP. Tudo bem? Então, vamos ver aqui. Vamos começar aqui pelos casos gerais, tá? Bem geralzão mesmo na estequiometria. Eu coloquei aqui uma equação química que representa a queima do etanol. Lembra o etanol, o álcool etílico? Esse álcool aí que nós tanto conhecemos, tá? É o álcool combustível, né, que nós usamos lá no carro a álcool. É o álcool que é adicionado à gasolina. É o álcool das bebidas alcoólicas. É o álcool que nós compramos lá em casa para passar na superfície. Agora, essa história do álcool em gel, né, como antisséptico, está muito conhecido e está muito na moda, né? Esse álcool é o etanol, tá? O etanol, quando queima, ele reage com o oxigênio, o gás oxigênio aqui do ar, mesmo que nós respiramos, tá? E dessa queima são produzidos gás carbônico e água. Então, etanol reage com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Tudo bem? Muito bem. Essa equação química aqui, ela já está balanceada, tá? E como eu falei no início, o balanceamento de uma equação química é imprescindível para a equação química, tá? Para a questão da estequiometria. Então, esses coeficientezinhos que eu estou destacando aqui, chamamos de coeficientes, né? Chamamos, inclusive, isso aqui de coeficientes estequiométricos, tá? Exatamente porque são eles quem determinam a estequiometria, tá? Aqui está dito, nessa equação balanceada, que a proporção é de 1 para 3, para 2, para 3. Né? Do etanol, para o gás oxigênio, para o gás carbônico, para água. Tá? E essa proporção, ela é uma proporção em mol. A própria proporção dos coeficientes estequiométricos na equação balanceada já nos dá a proporção em mol, tá? Nosso mascote lá falou, né? Então, numa reação química, qual é a proporção em mol, em quantidade de matéria, né? Em número de mol, lá entre as substâncias que participam? É a própria proporção dos coeficientes estequiométricos. Então, vejam, se o simples fato de ter a equação balanceada já me dá a proporção em mol, e eu sei tudo sobre o mol, eu sei a massa de um mol, eu sei o volume de um mol, e sei quantas partículas há em um mol, o que mais então eu não sei? Né? Perceberam? Inicialmente eu tenho a proporção em mol. Como? Simplesmente tendo a equação balanceada. Tem a proporção em mol. Ah, tu não queres a proporção em mol? Tu queres em outra grandeza? Tu quer em massa ou em volume? É só substituir. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Então, como é que eu faço a leitura dessa equação? Como é que eu leio a equação? Eu leio essa equação assim, olha. 1 mol do etanol reage com 3 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água. Essa é a proporção em mol. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa proporção em mol e transformar agora para a proporção em massa? Simples. É só tu substituires, no lugar de 1 mol de cada substância dessas, tu colocares a massa de 1 mol dela, que vai dar certo, tá?
Então vejam, quanto é que dá 1 mol do etanol? Só lembrando, gente, que esses valorzinhos, ó, carbono 12, hidrogênio 1, oxigênio 16, etc. Lembra das massas atômicas? Esses valores serão sempre fornecidos, não se preocupem, que nas provas são dados. Tá? Então, 1 mol de etanol corresponde a que massa? Vamos fazer a massa molar do etanol. 2 vezes 12, mais 6 vezes 1, mais 16. Isso vai dar 46. Então, bem aqui, no lugar de 1 mol de etanol, eu vou escrever 46 gramas. 1 mol de etanol ou 46 gramas é a mesma coisa. Se eu substituir bem aqui, olha, essa palavrinha mol do gás oxigênio pela massa de 1 mol do gás oxigênio, que é 32, né? Cada mol de oxigênio corresponde a 32 gramas. Como são 3 mols, 3 vezes 32 gramas. Percebe o que eu estou fazendo? Substituindo a palavrinha mol pela massa de 1 mol. Idem para o CO2. Qual o valor da massa de 1 mol do gás carbônico? 44 gramas. Qual o valor da massa de 1 mol de água? 18 gramas. Ah, mas aqui são 3 mols de água. Não tem problema. 3 vezes 18 gramas. Certo? Essa proporção que era de 1 mol para 3 mols, para 2 mols, para 3 mols, ou seja, a proporção em mol, eu adaptei agora para a proporção em massa. É só colocar no lugar de 1 mol a respectiva massa molar. Entenderam como é simples? Ah, não quer a proporção em massa? Tu queres a proporção em número de moléculas? Sem problema. Cada mol corresponde a quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23. Lembra a constante de Avogadro? Sem problemas. No lugar de cada palavrinha mol dessas, escreve 6 vezes 10 elevado a 23. A proporção continua sendo de 1 mol para 3 mols, para 2 mols, para 3 mols. Só que agora, no lugar de 1 mol, eu estou escrevendo 6 vezes 10 elevado a 23. Aqui só é 1 mol. Uma vez isso. Aqui são 3 mols. 3 vezes 6 vezes 10 a 23. São 2 mols de gás carbônico. 2 vezes 1 mol. 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de gás carbônico. Cada mol de moléculas de água corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Como aqui são 3 mols de água, 3 vezes esse valor. Perceberam como é simples? O simples fato de eu ter a equação balanceada já me dá a proporção em mol. E eu posso substituir essa palavrinha mol pelo que eu quiser. Daqui para cá, eu substituí mol por massa. Daqui para cá, substituí mol pelo número de moléculas de 1 mol, né, constante de Avogadro. E nessa última situação, sabe o que eu fiz aqui? Eu misturei, eu variei. Olha, para o etanol, eu quero agora em massa. Mas para o gás oxigênio, eu quero em quantidade de matéria, em mol, em número de mol mesmo. Já para o CO2, eu quero que tu coloque volume de gás na CNTP. E para a água eu quero o número de moléculas. Entendeu? Eu parto daqui. A proporção que eu sei é em mol. Como que eu vou sair daqui para chegar lá? Eu vou substituir o mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu. No lugar do etanol, massa. 1 mol de etanol são 46 gramas. Só tem 1 mol, 1 vezes 46 gramas. Aqui eu não quero em massa não, eu quero em número de mol. Quantidade de matéria. São 3 mols. Já está em mol. 3 mols, 3 mols. Pronto. Tá? São 2 mols de CO2. Não, mas eu não quero em mol. Também não quero em massa. Nesse caso eu quero em volume. Qual o volume de 1 mol de qualquer gás na CN? Lembra? 22,4 litros. Mas lembrem-se de que 22,4 litros é o volume de 1 mol. Aqui são 2 mols. Portanto, 2 vezes 1 mol. 2 vezes 6 vezes 2 vezes 22,4 litros. É volume. Né? E para a água, nós queremos em número de moléculas. Ah, são 3 mols? Cada mol são 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então, para consumir 46 gramas de etanol, eu preciso de 3 mols de água. E serão produzidos 44,8 litros de gás carbônico, além de 18 vezes 10 a 23 moléculas de água.
Tu viste como essa proporção aqui ficou variada, né? Não é só massa, só número de mol, só volume. Não, eu pus aqui variando. Rogério, mas é possível fazer isso? Claro! A partir da proporção em mol, eu posso ter a proporção no que eu quiser. Ou melhor, no que a questão pedir, porque é bem que está o detalhe. Eu não vou ficar fazendo isso aqui ao léu. Eu não vou ficar fazendo isso aqui ao meu bel prazer. Eu estou fazendo isso para responder uma determinada questão, não é isso? Então, na hora de substituir a palavrinha mol, vocês irão substituir a palavrinha mol de quem a questão pedir pelo que ela pedir. Pediu massa? Põe lá massa. Pediu volume? Põe lá volume. E só das substâncias que a questão pedir, tá? Nesse caso, eu fui substituindo aqui das 4 substâncias porque eu estou fazendo um comentário bem amplo, bem geral e bem inicial da estequiometria. Tudo bem? Eu estou colocando aqui, na estequiometria, procedimento, para não dizer regras, para não dizer, enfim. Tá? É um procedimento que eu devo seguir, um passo a passo, sobretudo no início, enquanto a gente entende direitinho a estequiometria. Tá? Vai estar aparecendo aí esse procedimentozinho, esse passo a passo para vocês. Primeira coisa que eu falo é ler. Tá? Ler o quê? Ler a equação química. O que eu chamo de ler a equação química? É escrever esses coeficientezinhos aqui como sendo os números de mol. Como é que eu faço a leitura dessa equação? Ó, 1 mol do óxido férrico reage com 3 mols de monóxido de carbono para produzir 2 mols de ferro e 3 mols de gás carbônico. É isso que eu chamo de ler a equação química. Tá? Qual o próximo passo que eu sugiro? Reler o exercício. Sabe por quê? Porque na hora de reler o exercício, na hora que vocês relerem o exercício, vocês irão saber do que se trata. O que a questão está te pedindo e o que ela te deu para calcular isso que ela está pedindo. Porque toda questão de estequiometria ela tem isso em comum. Tem lá uma equação química, essa equação química precisa estar balanceada, tá? Porque é a partir desse balanceamento que vocês começam a resolver o exercício. Tá certo? Então, lê a equação, tem a proporção em mol, relê o exercício para poder identificar com quem nós iremos trabalhar e com quais grandezas. Tá certo? Então, isso que eu estou resolvendo aqui já é o primeiro exercício aí da lista de vocês que está aparecendo aí para vocês. Tá? Tem essa reação química de obtenção do ferro e qual é a pergunta que está sendo feita aí? Qual a massa do monóxido de carbono consumida na obtenção de 37 gramas de ferro? Essa é a pergunta, né, da tua questão. Tá? Então, eu já li a equação. Tem a proporção em mol. Quando eu faço isso, eu faço logo de todo mundo. Quando eu releio a questão, aí eu já vou direto ao ponto. O que essa questão está pedindo para vocês? Qual a massa do monóxido de carbono consumido? Tá, mas consumida para quê? Na obtenção, vê a massa que vocês têm aí, de 37 gramas, grama é a unidade de massa, tá? Então, na hora que eu reli o meu exercício, eu já identifiquei, vou trabalhar com massa de monóxido de carbono e com massa de ferro, não me interessa o resto. Vou trabalhar com essas duas substâncias e mais especificamente ainda com essas duas grandezas, tá? Qual vai ser o terceiro passo? Substituir. Substituir quem? Substituir a palavrinha mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu. Prestem bem atenção nesse passo aqui. Olha, não são 3 mols do monóxido de carbono, mas a questão não quer trabalhar com mol, quer trabalhar com massa. Então faz o seguinte, no lugar dessa palavrinha mol, eu vou escrever a massa de 1 mol do monóxido de carbono. Não esquece que esses valores serão sempre dados. Tá? Então o monóxido de carbono vale 28. Como são 3 mols, 3 vezes 28 gramas. Tá? Então, com essa massa do monóxido de carbono, dá para obter 2 mols de ferro. Ah, mas eu não quero em mol. A nossa questão está pedindo em massa. Então, substitui. Substitui a palavrinha mol do ferro por massa. Qual é a massa de 1 mol do ferro? 56 gramas. Como são 2 mols, 2 vezes 56 gramas. Vocês estão percebendo? Eu tinha a equação,
Dali eu tirei a proporção em mol. A questão não quer em mol, o que eu fiz? Substituir. Substituir a palavrinha mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu. Pois bem, tu sabes qual é o quarto e último passo? Montar e resolver a regrinha de 3. Porque vejam, se eu tenho para essa quantidade aqui de monóxido de carbono os 112 gramas de ferro, então qual a massa do monóxido de carbono que vai ser consumida para obter o que a questão de vocês aí está pedindo, os 37 gramas? Certo? Eu li a equação, tenho a proporção em mol. Reli o exercício para identificar com quem e com o que nós iremos trabalhar. Substituir a palavrinha mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu. Nesse caso, massa do monóxido de carbono e massa de ferro. E aí, com o dado da questão, eu montei e vou resolver uma regrinha de 3. Isso aqui é uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, em que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? Então, quando vocês fizerem isso aqui, só vou indicar aqui, né, porque essa questão do cálculo é mais rápida. Vocês terão que 3 vezes 28 vezes 37, né, é igual a 2 vezes 56x, tá? E aqui vocês estão percebendo que dá para fazer umas simplificaçõezinhas aí, né, dessas contas. Eu posso cancelar, por exemplo, o 28 com 56, sobra 2 embaixo, né? E aí posso cancelar aqui o 37 com 4, dá 30 e... vai dar o quê? Vai dar 9,25, que vezes 3 vai dar 27,75 gramas de monóxido de carbono, tá? Nós não temos essa opção aí, porque a questão arredondou para 28 gramas de monóxido de carbono, tá? Então essa é a nossa resposta que iremos marcar, que está logo bem aí na letra A, tá? O que nós fizemos? Repetindo, ler a equação, reler o exercício para saber com quem e com que iremos trabalhar. Substituir somente a palavrinha mol de quem a questão pediu pelo que ela pediu. E aí é só montar e resolver a regrinha de 3. Tudo bem?